Ação é o nome do jogo. Ação é que te leva a conquistar os seus objetivos. Ação é que cria uma vida extraordinária. Sem ação, nada funciona. Sem ação, o conhecimento não serve para nada. Muito bem, bom dia para você que está aqui hoje nessa conversa aqui no Café com Edivaldo Potulski, onde nós estamos estudando as parábolas da Bíblia e trazendo todo esse conhecimento, essa inteligência, essa habilidade que Jesus tinha de se comunicar com seus discípulos. E as parábolas, elas eram utilizadas por Jesus para passar uma lição de moral, para passar uma informação, um conhecimento forte, quando ele queria normalmente passar uma lição de moral, normalmente quando ele queria passar um conhecimento, que aquela mensagem ficasse gravada na mente de todos que o seguiam. Então é utilizado as parábolas. E a parábola de hoje é do livro de Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30. São 3 versículos, bem curtinha a parábola de hoje, mas muito interessante e traz uma mensagem bem forte para nós, para os dias de hoje. E o interessante das parábolas é que elas são sempre atuais, nós sempre conseguimos trazer para o nosso dia a dia, nós sempre conseguimos trazer para a nossa realidade esses ensinamentos. Então é sempre atual, e isso que é o legal. Então aqui eu trouxe as parábolas para nós percebermos e trazermos essa inteligência, essa habilidade que Jesus tinha de comunicar, e que também é um exemplo para todos nós que estamos aqui fazendo esse trabalho e buscando crescer, na carreira, na vida, na saúde, em todos os aspectos aí da sua vida. Bom dia, Nida, para você também, bem-vinda. Então eu faço essa abordagem inicial enquanto o pessoal vai chegando, para que pegue a leitura do texto, porque senão depois vai entrar na live e fica um pouco sem sentido, mas o pessoal está demorando um pouquinho para entrar. Mas vamos fazer então agora a leitura e em seguida nós faremos a nossa discussão, a nossa reflexão sobre o texto de hoje. Então, 3 versículos no livro de Lucas 14, versículos 28 a 30, mas bem poderosa a informação, a mensagem destes 3 versículos. De fato, se alguém de vocês quer construir uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, lançará o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Este é o texto, esta é a parábola de hoje. São 3 versículos. Então, o que aqui nessa parábola Jesus quis dizer para os discípulos? Aqui é importante a gente entender o contexto que essa parábola foi contada, para que a gente consiga compreender melhor e trazer também para a nossa realidade. Então, quando Jesus contou essa parábola, ele estava em viagem da Galileia para Jerusalém. E na ocasião, quando ele contou essa parábola, ele era seguido por uma multidão de pessoas. Então ele estava
ensinando essas pessoas, né? As pessoas que estavam seguindo Jesus, também é importante aqui compreender que essas pessoas, elas não identificavam Jesus como Messias. Muitas dessas pessoas que o seguiam eram pessoas curiosas e que olhavam para Jesus como um político. Porque logo ele estava indo para Jerusalém, logo, não muito tempo depois, era comemorada a Páscoa lá em Jerusalém, e a Páscoa é diferente do que a gente comemora hoje, porque hoje nós comemoramos a Páscoa como o nascimento de Jesus, mas é importante que a gente entenda que a Páscoa ela já era comemorada nessa época. E logo depois dessa parábola, Jesus então estava indo para Jerusalém, logo depois seria comemorado a Páscoa lá, que a Páscoa em Jerusalém era comemorado como uma festa política, era comemorado a liberdade das pessoas, né? A libertação da escravidão para a liberdade, a saída do povo hebreu do Egito para a terra onde corre leite e mel. Então já era comemorado essa festa, já existia a Páscoa lá. Então, claro que hoje a gente ouve as histórias da Bíblia com uma visão normalmente estritamente religiosa, estritamente ligada a essa questão da religião, da teologia, e a gente às vezes não compreende o contexto como um todo. E aí, claro, fica um pouco mais difícil e a gente acaba perdendo também muito conteúdo, muita informação importante e relevante para a nossa vida. Então, quando Jesus estava em viagem, saindo da Galileia e indo para Jerusalém, muitas pessoas olhavam como um político. Caramba, esse cara está fazendo o quê? Ele está saindo daqui, ele está indo para Jerusalém, lá ele vai anunciar o seu reino, ele vai anunciar o seu trabalho, lá ele vai anunciar a sua forma de governar, a sua política. Então muitas pessoas viam como um político e não viam como o Messias, o Filho de Deus, como ele se apresentava. E essas pessoas que viam dessa forma, eles estavam realmente vendo de forma completamente errada, porque Jesus, ao ir para Jerusalém, logo depois ele seria morto, crucificado pelos judeus. Então, quando ele estava pregando aqui, ele falou dessa parábola, ele estava ensinando as pessoas e estava, de certa forma, dando uma lição para aquelas pessoas que não acreditavam, dizendo, caramba, quando você vai construir uma torre, você precisa saber se você tem condições de terminar essa torre. Ou seja, Jesus já estava falando de um plano. Jesus já estava dizendo que ele tinha um plano. E também é importante aqui, para entender melhor a parábola, entender o que é essa torre. Por exemplo, lá nessa época, os fazendeiros, os agricultores, construíam torres em suas propriedades, em suas fazendas. Construíam algumas torres para guardar, para armazenar produtos. E quem construía as torres tinha um certo prestígio, tinha um certo status, né? Como se fosse maior. Então as torres era comum as pessoas construírem na roça, né? No interior, nas fazendas. Então Jesus sempre foi muito inteligente ao escolher as palavras, ao escolher essas parábolas para contar, porque ele pegava situações ali da realidade. Então as pessoas que ouviam ele contar as parábolas se identificavam com isso. Então ele disse, caramba, se você for construir uma torre, você vai antes verificar se você tem recursos para isso, se você vai conseguir terminar. Porque você já imaginou, você começa a construir uma torre, como a torre era uma construção que gerava na época um certo prestígio para
a região, né, para a comunidade ali, você vai começar a construir uma torre e se você não conseguir terminar, o que as outras pessoas elas vão caçoar de você? E Jesus já trabalhando a dor das pessoas, porque sabia que aquelas pessoas que ele estava contando essa parábola se preocupavam com a opinião dos outros, se preocupavam com o que os outros iriam dizer, porque isso era muito forte lá. Então é importante a gente perceber um pouco o contexto onde a parábola foi contada. E aí, pegando essa parábola onde Jesus, quem está chegando agora não pegou a leitura do texto, então aqui na live das parábolas, o interessante é que você chegue às 7 horas em ponto, porque se não acompanha a leitura da parábola, fica um pouco mais difícil depois de compreender o que nós estamos falando, mas eu vou voltando e vou explicando. Então, na parábola de hoje, Jesus conta, traz para os discípulos que estão seguindo a reflexão de que se você for construir uma torre, que era comum na época, como eu dizia, você precisa se certificar que você vai ter recursos para concluir, que você vai conseguir concluir. Ou seja, Jesus está dizendo o que aqui para os seus discípulos? Não basta vocês virem atrás de mim e me bajular, não basta vocês virem atrás de mim e dizer que estão comigo, não basta vocês estarem aqui me ouvindo, concordando com o que eu estou dizendo e ponto, e pronto. Vocês precisam de um plano. Vocês precisam de um plano. Então, olha só que interessante, agora vamos trazer aqui para nós, para a nossa realidade. Olha que interessante. Quantas vezes eu já falei com vocês a importância de ter um plano claro, um objetivo claro de vida. E se você percebeu, se você está acompanhando as parábolas desde a semana passada, que nós estamos desde o dia 14, né? Se eu não me engano foi segunda-feira passada, vamos ver se é dia 14. Isso, desde o dia 14... nós estamos trabalhando as parábolas. Se você acompanhou todas, você vai perceber que em diversas parábolas Jesus fala sobre isso. Não adianta você ter uma ação isolada, não adianta você vir aqui agora e dizer eu estou contigo, concordo com o que você está falando e não ir para a prática. Você não ter um plano claro. E a parábola de hoje, ela traz essa mensagem. Você tem recurso para concluir? Que recursos aqui Jesus estava querendo dizer? Só financeiros? Claro, na questão da torre, ele estava falando de recursos financeiros, mas ele estava passando a mensagem, que mensagem para os seguidores, para os discípulos, para a multidão que o seguia? Estava dizendo que você precisa ter um planejamento, você precisa saber onde você está indo, você precisa ter esse plano claro. Você precisa saber quais recursos você vai precisar para concluir o que você pretende fazer. Então, se você quer me seguir, trazendo para uma reflexão, para o nosso coloquial do dia de caramba, se você quer me seguir, você vai ter que ter um plano para isso. Você tem que ter essa clareza, o que você quer, qual é o seu plano de vida. E a pergunta é para você, qual é o seu plano de vida? Você tem claro isso? Você sabe onde você quer chegar? Você tem claro o seu objetivo de vida? Você tem um planejamento? Eu vi que alguns de vocês aqui estão fazendo que já estão em processo de mudança, né? Você criou um plano para isso ou você não administrou essa ideia? Você não tem esse plano claro, você não sabe para onde ir, você vai ir conforme o barco anda, você vai conforme a vida vai te levar. Será que vai dar certo? Lembram da estatística do Sebrae? 78% das empresas que abrem fecham até o 5º ano de existência. Por que será que acontece isso? Isso já é comprovado. Acontece porque as pessoas não têm um plano claro, não têm um planejamento, não têm um plano de negócios para começar e não têm um planejamento estratégico. São duas coisas imprescindíveis para que o negócio dê certo. E vou falar por mim, pessoalmente. Eu tive 3 negócios que faliram completamente.
E bem no auge que eu queria dominar o mundo, que eu acreditava que eu iria dominar o mundo, que eu iria enriquecer, que eu iria fazer uma revolução na minha vida, nos meus negócios, e fali. 3 vezes. Caramba! Aí entra o desespero, mas aí comecei a refletir o que foi que eu fiz que deu errado. Foi quando, eu já falei para vocês, foi quando eu busquei ajuda profissional, foi quando eu busquei um coach. Aí eu entendi que eu precisava criar um plano claro. Após o plano de negócio, eu precisava de um planejamento estratégico. E quando a gente fala de planejamento estratégico está relacionado às estratégias que você vai utilizar, está relacionado à inteligência por trás, ou seja, pensar em todos os aspectos. E quando eu criei um plano de negócios claro, na época foi quando eu entrei no ramo imobiliário e criei um planejamento estratégico, foi que as coisas funcionaram, foi que as coisas começaram a dar certo. Foi onde eu consegui alavancar e recuperar tudo que foi perdido e pagar todas as dívidas, é claro, que ficaram em decorrência da quebra dos meus negócios anteriores. Então, você está em um momento de mudanças na sua vida? Você está querendo abrir um negócio novo? Você está querendo começar um negócio novo? Lembra da parábola de hoje, de Jesus aqui no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 ou 30. Se você vai construir uma torre, saiba se você tem os recursos para concluir essa torre. Porque senão as pessoas começarão a perceber e você vai se importar, porque as pessoas irão caçoar de você. E Jesus já sabia, olha só, Jesus já sabia nessa época que as pessoas se importavam com a opinião dos outros, já sabia que as pessoas se importavam com a crítica, que é algo que nós precisamos trabalhar isso hoje também. Porque as pessoas estão aí para criticar. Muitas pessoas estão aqui para criticar. Muitas pessoas, quando você começa a ter sucesso, elas vão surgir. Nunca te viram antes, mas elas vão surgir para te criticar. Elas vão dizer que o que você está falando é bobagem. Elas vão te mandar fazer outra coisa. Elas vão dizer que o que você está fazendo é ruim, que você está errado, que aquilo não presta, que etc, etc, etc. E você precisa saber como lidar com isso. Então, quando Jesus falava do plano, quando Jesus falava dos recursos, ele estava também querendo dizer isso. Se planeje, se organize, crie essa organização, saiba que você vai começar o seu projeto e você vai concluir o seu projeto. Mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver um plano claro, se você tiver uma organização, se você souber qual é o seu projeto. Porque se você não sabe qual é o seu projeto, qualquer coisa que vem serve. Se você não sabe qual é o seu projeto, qualquer caminho que surgir na sua frente você pega. Se você não souber qual é o seu projeto, qualquer conteúdo que aparece na sua frente você consome. Qualquer vídeo de dancinha você assiste. Qualquer piada que não vai contribuir em nada na sua vida, você consome, você assiste, você vê. Você perde tempo na internet, você perde tempo com pessoas que talvez não mereçam o seu tempo, porque você não sabe o que você quer da sua vida. Você não tem um plano claro para isso. E essa definitivamente foi o ponto principal que fez com que eu mudasse completamente a minha vida, os meus resultados. Definir um plano, definir exatamente o que eu queria e ter um plano de negócios claro, ter um planejamento estratégico claro. Não lá no fundo da gaveta, mas utilizar. Mas Edivaldo, eu não sei fazer um plano de negócios. Busque ajuda. Busque ajuda. Eu não sei fazer um planejamento estratégico. Busque ajuda. Mas Edivaldo, eu ainda trabalho de empregado, eu trabalho como carteira assinada, mas eu estou já pensando em criar o meu próprio negócio, a criar uma segunda fonte de renda.
Faça um plano de negócios, faça um planejamento para isso. Mas eu não sei por onde começar. Busque ajuda. O fato de você estar aqui já demonstra que você ou já está com esse plano pronto, você já sabe o que você quer e você está aqui para se aperfeiçoar. Você é inteligente, você está buscando conteúdo de qualidade. Não estou dizendo que aqui é o melhor conteúdo para você. Para mim é o melhor que eu estou dando aqui para você e me esforçando para trazer. E tem muita coisa acontecendo, muita coisa que eu vou trazer nos próximos dias que vai contribuir para uma revolução na sua vida. Mas você vai buscar conteúdos como esse, você vai buscar conteúdos que te alavanquem, você vai buscar conteúdos que te façam refletir, você vai buscar conteúdos que te aproximem do seu principal objetivo, porque você vai atrair isso. Mas para isso, você precisa saber onde você quer chegar, porque se você não sabe aonde quer ir, não vai adiantar, porque qualquer coisa que você consumir não vai dar em nada. Porque provavelmente você vai consumir muita informação, você vai perder muito tempo com coisas que não vão te aproximar do seu objetivo, porque você não sabe qual é o objetivo. É a mesma coisa, usando aqui uma metáfora, é a mesma coisa você querer ir para do Rio Grande do Sul para Fortaleza, mas você não sabe que é Fortaleza que você quer ir. Você está viajando, você quer ir para algum lugar, mas você não sabe que é Fortaleza. Aí você vai fazer o quê? Se você não for de avião, né? Vai de carro, por exemplo. Qualquer caminho que surgir, pode ser que seja o caminho para ir para Fortaleza. Então, se você tem um plano claro, se você estudar o mapa, se você estudar qual rodovia pegar, qual rodovia que é mais próxima, qual rodovia que é asfaltada, qual rodovia que está em melhores condições, qual rodovia que tem menos congestionamento, tem menos fluxo de veículos, você vai chegar no Rio Grande do Sul a Fortaleza muito mais rápido, porque você sabe onde quer ir, primeiro lugar. Segundo lugar, você fez um planejamento para isso. Você escolheu a melhor rodovia, você escolheu os melhores horários, você sabe qual horário você vai descansar, você sabe qual horário você vai pegar a estrada, você sabe quem vai estar contigo para te ajudar como copiloto para controlar o seu mapa. Claro, hoje estamos falando de GPS, você põe no GPS e o GPS te leva. Mas até pouco tempo atrás não era assim. Então, para você entender isso, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não tem um planejamento estratégico, você consome muito conteúdo que não te leva ao seu objetivo, você perde muito tempo na internet e com pessoas que não vão agregar, que não vão te auxiliar, que não vão contribuir para você dar um passo à frente ao seu objetivo. Então, tome essa decisão. E Jesus nessa parábola diz para nós claramente aqui, planeje e avalie o custo antes de agir. E claro que ele diz, parte para a ação. Quando ele está dizendo planeje, ele já está falando de agir, de ação. Quando ele está falando de calcular os custos, os recursos, ele já está falando de ação. Então, ação é o nome do jogo. Não adianta você vir aqui, você consumir esse conteúdo, você assistir a live e você sair daqui e não fazer nada. Se você não sair daqui agora e ao menos colocar no papel qual é o seu objetivo, ao menos para o dia de hoje, se você não sair daqui agora e colocar no caderno ao menos o objetivo para o dia de hoje, não vai adiantar nada esse conhecimento. Nada, para nada. Talvez para alimentar um pouquinho o seu ego, talvez para agora te trazer um pouquinho de, sei lá, não sei se lazer ao ver, mas não vai adiantar nada. Só vai adiantar, só vai fazer sentido qualquer conhecimento se colocado em prática. Só vai fazer sentido qualquer conhecimento se compartilhado com outras pessoas, se ajudar outras pessoas. Então isso é uma clareza que precisamos ter. Então ao sair daqui, coloque no papel tudo o que você deseja. Qual é o seu principal objetivo de vida? E o que você vai fazer de prático? Mas Edivaldo, como você mencionou antes a questão do planejamento, quem pode me ajudar? Gente, hoje nós temos Sebrae. O Sebrae
tem profissionais que podem ajudar no plano de negócio, no planejamento estratégico, e o custo disso não é alto. Uma consultoria do Sebrae, como ela é subsidiada pelo Sebrae, você entra com uma coparticipação, você vai pagar um pouco. Aqui nós vamos trabalhar fortemente, planejamento, estabelecimento de objetivos, estratégias para você mudar o seu programa mental, porque também não adianta conhecimento, porque você pode ser um expert na sua área, mas se você não tem uma mentalidade programada para o sucesso, não adianta, você não vai ter sucesso, porque a sua mente vai te levar a tomar decisões que te distanciem do seu objetivo, do sucesso, porque sua mentalidade ela está programada para a pobreza, para a escassez, então precisa fazer uma reprogramação mental. Talvez seja o principal ponto aqui, e aqui nós temos conteúdo para isso. Se você ainda não está no meu canal do YouTube, vá lá, se inscreva, ative o sininho de notificações, que tem muito conteúdo bacana lá. Essa live mesmo vai ficar lá por 15 dias e você vai poder assistir ela novamente, você que está chegando depois, você que está chegando agora. E tem muito conteúdo que vão te auxiliar a chegar no seu principal objetivo de vida, a mudar a sua programação mental. E vem muita coisa incrível nos próximos dias, fique acompanhando para você poder aproveitar muitas oportunidades aqui. E tem o Você no Comando, que é a nossa mentoria. E o Você no Comando trabalha muito forte. Há um ano que eu fico com vocês fazendo um trabalho de reprogramação mental. Já começamos a trabalhar o Você no Comando com reprogramação mental. E depois nós começamos a trabalhar a questão do planejamento, definição de objetivos. Vamos entender todos os sabotadores, como criar um objetivo livre de sabotagem, ou seja, criar um objetivo pensando em todos os aspectos, como criar um plano claro para isso. Então no Você no Comando nós trabalhamos isso. É uma outra oportunidade aqui para você que quer participar, mas hoje as inscrições estão fechadas, né? Nós não temos turma inscrições abertas, né? Nós temos turmas em andamento, mas não temos inscrições abertas, mas talvez nos próximos dias a gente vai liberar mais algumas vagas. Então, se você estiver acompanhando, se você estiver lá no canal do YouTube, se você estiver envolvido aqui com o conteúdo, você vai receber em primeira mão essas informações e poderá participar. Então, como é uma mentoria, então as turmas são sempre reduzidas para conseguir dar uma atenção melhor para todas as pessoas. Tá bem, gente? Passamos já 3 minutos aqui. Se você chegou depois, não conseguiu ver a live desde o início, ficará agora de manhã já, vai ficar disponível no YouTube. Então, toda manhã farei a live e já em seguida vai para o YouTube. Você consegue ver por 15 dias, vai ficar disponível por 15 dias e você vai conseguir ver a live lá. Tá bem? Obrigado. Tenha o seu melhor dia. Saia daqui agora e escreva ao menos o seu objetivo para o dia de hoje, a sua intenção do dia. Lembra que fizemos uma live sobre a intenção do dia? Se você não viu, vai lá no YouTube e veja. Faça a sua intenção do dia, escreva o seu objetivo para o dia de hoje e já escreva embaixo uma ação. O que você vai fazer? Mesmo que seja ler uma página a mais, mesmo que seja começar a leitura de um livro, mesmo que seja fazer uma palestra, mesmo que seja se inscrever numa mentoria, mas escreva o que você vai fazer. Ação é mais importante que conhecimento. Ação é o nome do jogo. Ação é que te leva a conquistar os seus objetivos. Ação é que cria uma vida extraordinária. Sem ação, nada funciona. Sem ação, o conhecimento não serve para nada. Então, a ação é o nome do jogo. Vá lá e faça. E a sua vida será extraordinária, se tornará extraordinária, sem dúvida alguma. Tá bem, gente? Abraço, bom dia, até amanhã às 7 horas em ponto. E se você quiser acompanhar amanhã às 7 em ponto, que aí você consegue pegar o início, que é a leitura da parábola, e aí a nossa reflexão do dia. Um abração, até amanhã.